o que eu vou falar para vocês hoje é sobre a influência da geometria na polaridade das moléculas, tudo bem? Antes de entrar nessa questão, eu gostaria de perguntar para vocês o que é polarização. A gente está falando de moléculas polares e moléculas apolares. Mas o que é polarização? Bom, polarização é uma palavra que está bastante na moda, né? Devido a muitos fatos que têm ocorrido aí pelo mundo. Mas toda vez que eu falo polarização, eu quero dizer uma separação ao extremo, ok? Então, isso é polarização. Quando a gente tem uma separação extremada de opiniões, ou de cargas, ou de polos, né? Então, a polarização ocorre em extremos, tá? Então, o que eu separei aqui para vocês? Por exemplo, a gente pode falar de polarização entre o bem e o mal, né? Olá, o Anjinho falando, entra na live de química. E o Diabinho falando, vamos chamar os amigos para um game, né? Então, essas duas coisas são coisas diametricamente opostas, né? Então, são polarizadas. A gente tem aqui no planeta também, deixa eu ver se eu consigo colocar um ponteirinho aqui, né? O nosso planeta tem polo sul e polo norte. De onde vêm essas coisas, né? O polo sul e polo norte essa definição é através dos polos magnéticos da Terra, né? A Terra tem polos magnéticos. E nós vamos falar de carga. As cargas também têm sinais opostos, né? Carga positiva e carga negativa. Então, quando a gente tem essas duas cargas em uma mesma molécula, nós temos uma molécula polarizada, ou seja, ela possui essas duas cargas dentro da própria molécula. Tudo bem? Bom, então, como que a ligação, a polaridade da ligação tem a ver com a eletronegatividade? Eu mostrei essa figurinha aqui, né? Como se os cachorrinhos fossem átomos, né? Diferentes. E o que eles estão puxando aqui seria o par de ligação, o par de elétrons que faz a ligação. Quem é mais forte, quem tem mais força, vai puxar esse par ligado com mais intensidade. Então, nessa figurinha aqui, nós temos um cachorrinho mais eletronegativo que o outro, se a gente for pensar assim. Quem é mais eletronegativo ganha esse cabo de guerra e acaba tendo a nuvem eletrônica mais próxima dele, ok? Bom, no caso de moléculas, a gente vai... vamos trabalhar aqui começando com átomos iguais, tá? Quando nós temos átomos iguais, eles têm a mesma eletronegatividade, tá? Então, o flúor, por exemplo, é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica. Quando dois átomos de flúor se ligam por compartilhamento de elétrons, será que um átomo de flúor consegue puxar o par de elétrons com mais intensidade do que o outro? Não. Eles têm a mesma polaridade, né? A mesma polaridade, não, desculpa, a mesma eletronegatividade. Como eles têm a mesma eletronegatividade, o que acontece? O par de elétrons ele é compartilhado de forma igual, ok? Então, esse par de elétrons não vai ficar nem mais próximo de um núcleo, nem mais próximo de outro. Por quê? Porque os dois núcleos são idênticos. Então, nesse caso, a molécula de flúor, que é o F2, ela seria apolar. Ela não teria polaridade nenhuma, ok? Quando átomos iguais se ligam, né, eu tenho uma molécula diatômica, ou seja, formada por apenas dois átomos. Se esses átomos são idênticos, a eletronegatividade deles é a mesma, né? Então, no cabo de guerra que eles fazem puxando o par de elétrons da ligação, nenhum é vencedor.
o par de elétron acaba sendo igualmente compartilhado, independentemente se esse átomo é muito eletronegativo ou pouco eletronegativo. Mesmo que o flúor tenha bastante eletronegatividade, quando ele se liga com outro átomo de flúor, a força para puxar o par de elétron é exatamente a mesma, né? Por isso que aquela molécula é apolar. Agora, vendo aqui o hidrogênio fazendo esse cabo de guerra com o flúor. As eletronegatividades deles, olha, o hidrogênio tem eletronegatividade 2,1 e o flúor 4,0, ok? É muita diferença de eletronegatividade. O flúor tem quase o dobro da eletronegatividade do hidrogênio. O que isso reflete na polaridade ou na força com que esses átomos atraem o par de elétron de ligação? Então, o par de elétron de ligação estaria aqui, ó. O flúor está querendo puxar o par de elétron para ele, porque ele quer ganhar um elétron para adquirir a configuração de gás nobre, mas o hidrogênio também está querendo ganhar esse elétron para adquirir a configuração também de gás nobre do hélio, ok? Mas nessa briga, o flúor tem mais força. Por quê? Porque ele é mais eletronegativo. O que vai acontecer, então, com esse par de elétrons? Bom, esse par de elétrons, ele vai ficar deslocado mais para o átomo de flúor. Por quê? Porque ele tem mais força para puxar. Lembra que o elétron, ele não é só uma partícula que está ali entre os dois núcleos, ele é uma nuvem eletrônica. Então, essa forma que está desenhada é uma forma que foi feita por cálculo, tá? Então, isso aqui é calculado, essa região é calculada, e a gente vê aqui a parte mais vermelha, que está mais para o lado do átomo de flúor. Então, a nuvem eletrônica, na maior parte do tempo, está deslocada mais para o átomo de flúor do que para o átomo de hidrogênio. Lembrando, o elétron, ele é negativo. Se a nuvem eletrônica está mais deslocada aqui para o átomo de flúor, esse átomo de flúor fica com uma atmosfera mais negativa do que o hidrogênio, que a gente representa como um delta minúsculo negativo, dizendo essa parte da molécula tem carga negativa. Em contrapartida, o hidrogênio, ele fica meio descoberto dessa nuvem eletrônica. Então, o núcleo dele está mais evidente do que essa nuvem eletrônica de valência. Por isso que a gente representa aqui como um delta positivo, dizendo essa parte da molécula está carregada positivamente. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Quando a gente fala de polaridade, isso daqui é um dipolo. Por que é dipolo? Porque ele tem dois polos. As duas cargas estão presentes naquela molécula. É diferente, por exemplo, de um íon. O íon ou ele é positivo ou ele é negativo. Não existe um íon que tenha as duas cargas ao mesmo tempo. Mas a molécula que é polar, ela vai ter a carga positiva e a carga negativa presentes na mesma estrutura. Essa separação de cargas dentro da molécula gera o que nós chamamos de momento de dipolo, que é esse Mi, que a gente representa pela letra grega Mi. E essa grandeza é uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial é aquela representada por um vetor. E o vetor, ele tem módulo, tem direção e tem sentido, tá? O módulo do momento de dipolo é o tamanho dessa flechinha. Quanto maior for essa flechinha, maior é o momento de dipolo, ou seja, mais polar essa molécula. A gente tem uma representação do momento de dipolo, existem duas formas de representação, tá? Essa daqui é mais comum nos livros didáticos. A gente representa nessa forma de apresentação o vetor apontando para o lado da carga negativa, ok?
não é a forma preferida da IUPAC, que é a organização que institui essas nomenclaturas, mas é a mais usada, inclusive nos vestibulares, tá? Então, olha, uma dica para vocês lembrarem, eu sempre coloco o finzinho da flecha aqui como um sinalzinho de mais, para pensar se, olha, está saindo aqui do mais e indo para o polo negativo dessa molécula, ok? Bom, só para lembrar, a gente precisa contar os domínios de elétrons do átomo central, lembrando, é o átomo central que determina a geometria molecular. Por quê? Porque o átomo central que tem que organizar todos os seus pares de elétrons para acomodar vários núcleos em torno dele. Então, ele precisa organizar isso daí, ok? Então, a gente, quando desenha a estrutura de Lewis, olhamos para o átomo central e determinamos quantos domínios de elétrons esse átomo tem. Lembrando, domínio de elétron pode ser uma ligação simples, pode ser uma ligação dupla, pode ser uma ligação tripla e também pode ser um par de elétrons não ligados, tá? Quando a gente tem duas regiões de elétrons só, a forma dessa molécula é, vamos lá, linear. Deixa eu aumentar aqui. Linear. Linear, ângulo de 180 graus, ok? Voltemos lá. Bom, eu tenho uma opção só quando eu tenho esse arranjo linear. As duas posições com átomos ligados. Por que eu só tenho uma? Bom, porque se eu tirar um átomo e colocar aqui um par de elétrons não ligado, né? Bom, aqui eu só vou ter dois átomos. Com dois átomos, é só uma reta mesmo que a gente liga dois pontos. É o menor caminho aí para ligar dois pontos. Então, tem livro que considera isso aqui uma geometria linear também. Eu começo a considerar a geometria quando eu tenho pelo menos 3 átomos, porque 2, obviamente, que é uma reta, né? Então, por isso que eu nem coloquei aí. Eu sou dessa linha que fala que geometria tem que ter no mínimo 3 átomos para determinar, tá? Mas, então, eu só posso ter essas duas nuvens com átomos ligados. Eu só tenho um tipo de geometria quando eu tenho esse distanciamento de 180 graus, ok? O exemplo, o CO2 que vimos ontem, e vamos vê-lo de novo hoje. Quando a gente tem 3 domínios de elétrons, vamos ficar maiorzinho aqui. Esse arranjo é triangular, né? Ou trigonal plano. Esses dois nomes podem vir aí, aparecer aí para vocês. Olha, lembrando, o triângulo, ó, todos os átomos estão no mesmo plano, ok? Todos os átomos no mesmo plano. Então, agora, com esse arranjo, essa partezinha cinza aqui, são os pares de elétrons do átomo central, que podem estar ligados com outro átomo ou não, tá? Pode ser um par isolado. Então, vamos considerar primeiro com todos os 3 pontos desse triângulo fazendo ligação química com algum outro átomo. Bom, quando a gente tem isso, nós vamos ter, então, 3 domínios com átomos ligados, que a gente chama de domínio ligante. Quando eu tenho isso, e nenhum domínio não ligante, ou seja, não tem nenhum parzinho de elétron isolado ou não ligado no átomo central, eu vou ter a geometria triangular ou trigonal plana, tá? O BF3, que é o fluoreto de boro, é uma exceção à regra do octeto. Eu acho que eu coloquei ele nos exercícios e depois eu resolvo para mostrar para vocês. Mas a gente tem outra opção aqui, nesse caso, que é o seguinte: eu posso substituir uma ligação por um parzinho de elétrons não ligado, tá? Então, aqui eu estou mostrando essa bolinha aqui como se fosse o par de elétrons sem ligação nenhuma e um dos vértices desse triângulo aqui. Lembram que eu falei para vocês ontem? Quando a gente vai fazer
dá o nome dessa geometria, a gente considera apenas os átomos que estão ligados, tá? Não consideramos aqui esse par não ligado, então a gente só considera essa parte da molécula aqui. Essa parte da molécula forma uma estrutura que é só um ângulo, então a gente chama de angular. Lembrando, existem diversas estruturas angulares que elas aparecem a partir de outras geometrias. O que vai diferenciar uma molécula angular de outra? Exatamente o ângulo de ligação. Como esse angular aqui, ele veio de um triângulo que tem um ângulo de 120 graus aqui, o ângulo dessa molécula angular, ela vai ser muito próxima de 120 graus. Ligeiramente menor que 120 graus. Por que ligeiramente menor? Porque, olha, se a gente for pensar que tem um par... Deixa eu colocar inteiro aqui. Se a gente for pensar que tem um par de elétron aqui, entre esse átomo central e esse átomo que está ligado a ele. Tem um par de elétron aqui, entre o átomo central e o átomo que está ligado a ele. E tem um par de elétron aqui que está ligado só ao átomo central. Vocês concordam comigo que esses elétrons que estão aqui entre os núcleos, eles estão sendo atraídos pelos dois núcleos? Então, eles estão confinados numa região muito pequena, sendo puxado por esses dois núcleos como se fosse um cabo de guerra. Agora, esse par de elétron que está aqui, só está sendo atraído por esse núcleo, porque eu não tenho outro átomo ligado aqui. Então, ele tem como se expandir. Essa nuvem eletrônica, ela é maior do que essas daqui. O que acontece? Ela começa a interferir nessas outras duas nuvens aqui, porque é tudo carga negativa. Então, ela comprime ligeiramente o ângulo dessa ligação. Essa nuvem e essa sofrem repulsão e ela dá uma leve comprimidinha. Eu vou mostrar para vocês nos slides, nos exemplos, o que significa essa leve compressão. Belezinha? Então, vamos voltar lá. Então, olha, o arranjo trigonal plano ou triangular pode assumir duas geometrias. Quando todas as posições estiverem ligadas a átomo, também é triangular, o nome da geometria, o trigonal plana, e quando eu substituo uma das ligações por um domínio não ligante, ou seja, um par isolado, a gente chama essa estrutura de estrutura angular. E nós vimos ontem até 4 domínios. Olha, tá vendo que cada vez que eu aumento um domínio, eu aumento também uma geometria que eu posso formar com aquele domínio, tá? Então, 4 domínios... Isso daqui é 90 graus, ó, tá? Essa estrutura vem de outra geometria que não da tetraédrica. As geometrias que eu falei ontem para vocês, elas vêm da repulsão dos pares de elétrons de valência do átomo central, né? Que é tudo carga negativa. Quando eu perguntei 4 regiões, qual que era o ângulo que isso formaria? Muita gente fala 90 graus, né? Porque pensa só num plano, não pensa no espaço. Eu falei, não, olha, quando é 4, é um tetraedro. Esse é o tetraedro. O ângulo do tetraedro, vocês conseguem perceber aqui que esse ângulo é maior que esse? Ó, esse é 90, esse aqui é 109,5. Ou seja, as nuvens eletrônicas nessa estrutura estão mais afastadas do que as nuvens eletrônicas nessa estrutura. Por isso que a estrutura preferencial para 4 regiões é essa e não essa aqui, tá? Essa aqui, ela está mais próxima, então não é legal. Quanto mais afastado, mais estabilidade, menos repulsão entre as nuvens. Então, a geometria, o arranjo das nuvens tetraédricas é essa daqui, ó. E lembrando, essa estrutura, ela é simétrica, ó. Então, tanto faz a forma que eu coloque essa estrutura, né? Ó, ela tem exatamente o mesmo ângulo em todas essas ligações aqui. Bom, a estrutura tetraédrica, vamos voltar lá. A estrutura tetraédrica, ela pode assumir algumas geometrias. Quando
todos os pares aqui, todos os domínios estão com átomo ligado, que eu estou chamando aqui de domínios ligantes, a geometria se chama tetraédrica. Mas eu posso começar a substituir. Ó, olha a diferença dessa e dessa. Nesse caso aqui, eu substituí uma das posições por um par de elétrons não ligados, né? Para dar o nome dessa geometria, eu desconsidero esse par que não está ligado. E sobra o que aqui? Ó, não sobra um triângulo. Quando a gente olha assim de frente, pode até parecer um triângulo. Deixa eu pegar meu triângulo lá de novo. Vou mostrar para vocês aqui. Olha, olhando de frente, pode até parecer a mesma estrutura, ó. Aqui. Olhando de frente, parece a mesma estrutura. Mas se eu olhar de lado, ó, essa estrutura aqui, todos os átomos estão no mesmo plano e essa não. Então, elas não são a mesma estrutura. Isso aqui é um triângulo. Isso aqui não é um triângulo. Ela está vindo de um tetraedro. A gente chama esse negócio aqui de piramidal. Forma uma pirâmide se a gente ligar todos os pontos aqui, tá? Então, essa estrutura é uma estrutura piramidal, ou podemos chamá-la também de piramidal trigonal ou pirâmide triangular, tá? Pirâmide trigonal também. O exemplo que eu dei ontem para vocês foi da amônia, né? E no último caso, quando a gente tem o tetraedro, então vamos pegar lá de novo, esse tetraedro, mas duas posições estão ocupadas, aqui, duas posições estão ocupadas por pares de elétrons não ligados, tá? Então, olha, apesar de ser um tetraedro, a gente vai considerar só essas duas posições aqui para dar nome para a molécula, né? O que formou aqui, olha? Também formou um ângulo. E a gente também chama a estrutura de angular. Qual que é a diferença desse angular para esse angular? Esse angular aqui tinha vindo de um triângulo, então o ângulo dele é muito próximo de 120. Esse angular aqui agora está vindo de onde? Está vindo de um tetraedro. O tetraedro tem ângulos de 109,5 graus. Então, esse angular aqui, ele tem um ângulo menor do que se ele tivesse vindo de uma estrutura triangular. O ângulo de ligação aqui da molécula de água, que é o exemplo que eu dou aqui, né? Vamos ver ali, ó, que é a molécula de água. Ela tem um ângulo mais ou menos de 108, 107 graus. Levemente menor que o ângulo do tetraedro, pelo mesmo motivo. Agora, eu tenho dois pares de elétrons não ligados, que comprimem, eles ocupam bastante espaço e comprimem levemente essa ligação. Por quê? Porque essas nuvens que estão ligadas são repelidas por essa estrutura não ligada, tá? Tudo bem? Bom, a aula de hoje, então, a gente vai ver como que a geometria de uma molécula interfere na polaridade. Quando a gente tem uma molécula diatômica, o que seria uma molécula diatômica? Formada por apenas dois átomos. Bom, se ela é formada por dois átomos, a gente tem duas opções. Ou os átomos são iguais, ou os átomos são diferentes, né? Quando os átomos são idênticos, a molécula é apolar. Não tem polaridade. Por quê? Porque o par eletrônico aqui, 1 ou 2 ou 3, não importa quantas ligações estão sendo feitas entre dois núcleos iguais, a eletronegatividade desses dois núcleos vai ser exatamente a mesma. Então, a molécula vai ser apolar. Quando os átomos se ligam, são diferentes, a probabilidade dessa molécula ser polar é muito grande. E quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos, mais polar será essa molécula. Mas e quando eu ponho 3, 4 átomos ligando para formar uma molécula? Será que moléculas formadas por átomos diferentes serão sempre polares, como essa daqui?
É isso que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Bom, voltando aqui no nosso exemplo do gás carbônico, que é o dióxido de carbono. Ontem a gente fez a geometria dessa molécula, tá? Então, nós calculamos qual o número de elétrons de valência da molécula inteira, fizemos a distribuição dos elétrons e chegamos à conclusão que essa molécula tem 2 domínios, o átomo central tem 2 domínios, portanto, essa forma linear. Bom, a eletronegatividade do carbono é 2,5 e do oxigênio é 3,5. As eletronegatividades são diferentes. Será que essa molécula é polar por ter átomos com eletronegatividades diferentes, puxando os pares de ligação? Bom, vamos ver como que funciona isso aí. O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Ou seja, ele tem mais força para puxar os elétrons que estão fazendo ligação entre os 2 núcleos. Como que a gente representa isso? Representa isso pelo vetor do momento de dipolo. Então, vamos colocar lá os vetores. Ó, os vetores, então, são flechinhas que apontam do átomo menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Lembra que isso é um cabo de guerra. O carbono está ali no meio, tentando segurar 2 pares de elétrons, enquanto os oxigênios estão tentando puxar esses 2 pares, né? Eu tenho 2 pares aqui entre esse carbono e esse oxigênio, e 2 pares aqui entre esse carbono e o outro oxigênio. Os oxigênios são mais fortes, então os oxigênios estão conseguindo puxar mais esses pares aqui. Só que vamos observar qual é a estrutura dessa molécula. Ela é linear. Esse oxigênio que está aqui do lado direito do carbono, ele tem a mesma eletronegatividade que o oxigênio que está ali do outro lado, do lado esquerdo do carbono. Ou seja, um oxigênio puxa os pares de elétrons com a mesma intensidade que o outro oxigênio está fazendo isso. Conseguem entender isso? Bom, se eles estão puxando com a mesma intensidade, esses vetores, eles têm exatamente o mesmo tamanho, ok? Que direção esses vetores estão? Direção, lembra, direção é horizontal, vertical ou inclinada com algum ângulo, tá? E sentido é direita, esquerda, para baixo, para cima, ok? Eles estão na mesma direção, por quê? Porque essa molécula é linear, só que estão em sentidos opostos. O que acontece aí? Como que a gente faz para somar vetores? A gente não pode só somar os módulos, né? Ou seja, o valor deles. A gente tem que levar em consideração a direção e o sentido para fazer a soma vetorial. Eu não sei se vocês já aprenderam a fazer soma vetorial, mas existem várias formas de se fazer soma vetorial. Vocês já viram falar de uma regra que chama a teoria do elefantinho? Essa teoria eu nunca mais esqueci como se faz soma vetorial, principalmente para determinar a polaridade de molécula. Vocês já assistiram o Dumbo, que é aquele desenho animado da Disney? Se vocês se lembrarem desse desenho, e eu vi várias fotos na internet, parece que isso é verdade mesmo. Os elefantinhos, para ficar protegidos pela mãe, quando eles andam, eles enrolam a trombinha no rabo da mãe. Assim, do jeitinho que está essa foto aqui, tá? Então, eles se conectam. O vetor, a gente pode fazer a analogia da mesma forma. O vetor, ele tem 2 partes aqui. A gente chama aqui, em inglês é head e tail, tá? Então, é cabeça e rabo do vetor. Quando a gente vai fazer a soma vetorial, a gente tem que pegar o vetor, a gente não pode mudar nem a direção, nem o sentido dele. Mas a gente vai colocando uma sequência de vetores, a trombinha de um no rabinho do outro. E vai colocando isso na sequência. Se quando a gente terminou de colocar todos os vetores, isso daí voltou para a origem, a somatória é 0. Se não voltar para a origem, é porque tem um vetor resultante. Então, vamos fazer a soma vetorial do CO2 usando essa teoria do elefantinho?
Eu vou tirar o vetor ali, mantendo a direção e o sentido, ó. Tirei esse vetor, tirei o outro, coloquei a trombinha de um no rabinho do outro. Tá vendo que eles ficaram, terminou na origem, né? Quando a gente pega os dois vetores e soma, a resultante é zero dessa molécula. Ou seja, o Mi, que é o momento de dipolo, é exatamente igual a zero. Apesar das ligações carbono-oxigênio serem polares, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, quando o carbono e o oxigênio se ligam nessa estrutura que é de CO2, os vetores de ligação se cancelam. E o dióxido de carbono é uma molécula apolar. Por que ela é polar? Só por conta da geometria linear que ela assume. Se ela tivesse outra geometria, ela não seria polar. Então, olha, nós temos os vetores dos dipolos de ligação, as ligações são polares, mas a molécula como um todo, na soma vetorial, resulta no momento de dipolo igual a zero. Essa é a distribuição dos elétrons nessa molécula. Tá vendo que ela não é uniforme, né? Existe uma densidade maior aqui nos oxigênios, então as ligações são polares, mas o momento de dipolo resultante é exatamente igual a zero, tá bom? Vamos falar da água aqui. A água, pessoal, é a molécula que cai em todo o vestibular, a gente tem que saber ela de cor e salteado, porque é o composto químico mais importante desse planeta. A água, então, tem o oxigênio central, tem um arranjo tetraédrico dos seus pares de elétrons. Só duas posições desse tetraedro são ocupadas por átomos de hidrogênio ligados, e as outras duas posições são ocupadas por pares de elétrons não ligantes. Então, a estrutura da água, cadê minha estrutura da água? Que eu mostrei para vocês é essa daqui, né? Ou seja, é uma estrutura angular. A gente não conta esses pares livres para dar um nome, né? Então, é angular, é só o ângulo aqui, só o ângulo, né? Então, só o ângulo que a gente está contando aí. Muito bom. De novo, olha, o hidrogênio é muito menos eletronegativo que o oxigênio. O que isso significa? Que o oxigênio tem mais força para puxar o par de elétrons que está ligando esses dois núcleos, belezinha? Então, vamos desenhar a moléculazinha ali. Então, vamos lá. Ó, coloquei a molécula de água aqui, agora considerando só os domínios ligantes. Os pares de elétron aqui eu desprezei para a gente estudar essa estrutura, tá? Bom, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele tem mais força para puxar o par de elétron na negação. Isso causa um desequilíbrio de cargas aí. Então, vamos desenhar os vetores aqui, olha. Ó, esse par de elétron está sendo puxado pelo oxigênio com mais intensidade. A mesma coisa está acontecendo com esse par de elétron aqui. O oxigênio consegue puxá-lo com mais intensidade, porque ele é mais forte, ele é mais eletronegativo. Vamos fazer a soma desses vetores pela teoria do elefantinho? Então, vamos lá. Percebam, eu vou pegar os vetores sem modificar a direção e o sentido deles, mas vou colocar a trombinha de um no rabinho do outro. Vamos lá. Peguei esse vetor, o outro vetor. Como que a gente faz a soma vetorial? Ó, eu comecei com esse vetor, então é daqui que sai o vetor resultante. Então, eu vou ligar o início da minha somatória com o último vetor. Se tiver vários átomos, eu vou fazendo isso e eu vou ligar do primeiro que eu comecei, que é o último. Esse vetor que está aqui em vermelho é o vetor resultante da soma dos dois vetores aqui, formados pelas duas ligações da água. Se ele existe, né, se ele tem um tamanho, o valor dele é diferente de zero. Como eu disse para vocês, o valor do vetor, né, aquele valor lá em módulo, 10, 30, 1,4, é o tamanho dele. Quanto maior o valor, maior é o momento de dipolo. Então, ele tem um momento de dipolo diferente de zero. O que eu posso concluir aí?
que essa molécula, a água, é uma molécula polar. Vocês conseguem perceber que se a água tivesse uma estrutura linear como tem o CO2, a água seria apolar? Porque os vetores estariam na mesma direção, em sentidos opostos, e eles se cancelariam, né? Então, aqui eu estou representando a molécula inteira. Esses dois dipolos são os dipolos de ligação. Então, as ligações também são polares. Por que as ligações são polares? Porque os elementos que compartilham esse par de elétron têm eletronegatividades diferentes. E a água, a estrutura toda, a molécula de água, é polar também. Por quê? Porque existe um vetor resultante da somatória dos vetores de dipolos de ligação. Essa aqui é o cálculo da distribuição eletrônica da molécula de água, e vocês podem ver aqui, olha, que está bem vermelho aqui no oxigênio, indicando que os elétrons, eu tenho uma densidade eletrônica muito alta aqui no oxigênio. E os hidrogênios estão azuisinhos aqui, dizendo, opa, o oxigênio está conseguindo quase que tirar todos os elétrons do hidrogênio, por isso que ele fica mais azulzinho. De novo, vou bater bastante nessa tecla. Observem, a molécula de água, ela tem uma parte negativa e uma parte positiva. Se eu dividisse aqui ao meio, essa parte vermelha ia ser negativa, essa parte azul ia ser positiva, tá? Então, diferentemente de íons, uma molécula polar, ela tem as duas cargas presentes na mesma estrutura, tá? Isso é um dipolo, por isso que é um momento de dipolo, dos dois polos. Se a gente quer saber se a ligação é covalente ou iônica, se tem mais caráter covalente ou iônico, a gente faz a subtração dos valores de eletronegatividade. Se der maior que 1,7, o caráter é mais iônico. Se der menor que 1,7, o caráter é mais covalente. Cuidado com esse valor, use com parcimônia. Não é a mesma forma de calcular o momento de dipolo, tá? O momento de dipolo ele é calculado através dos valores de carga e da distância entre os núcleos. A unidade do momento de dipolo é o debye, tá? Eu vou colocar em algum exercício aí para vocês treinarem. Mas a gente não vai calcular o momento de dipolo. O que eu quero que vocês percebam é que quando existe um vetor de momento de dipolo resultante, independentemente do valor desse vetor, a molécula é polar. Quando o vetor resultante é zero, ou seja, na somatória, eu cheguei na origem de volta e deu zero, significa que eu não tenho um vetor resultante. Então, eu não tenho valor de momento de dipolo, mesmo que as ligações sejam polares. O que eu vou pedir para vocês fazerem é comparar. Obviamente, um momento de dipolo com um valor numérico maior que outro, significa que a molécula é mais polar que a outra. Bom, eu queria perguntar uma coisa para vocês. A gente viu aqui, deixa eu voltar ali para ficar inteira aqui, antes de fazer isso aí. Vocês viram, então, moléculas diatômicas. Quando essa molécula diatômica é formada pelo mesmo elemento, vai ser apolar sempre. Por quê? Se é o mesmo elemento, ou seja, é uma substância simples, formada pelo mesmo elemento, ela vai ser apolar quando é molécula diatômica, tá? Estou falando moléculas formadas por dois átomos. Quando essa molécula é formada por elementos diferentes, ela provavelmente vai ter um certo grau de polaridade. E a polaridade vai ser maior quanto maior a diferença de eletronegatividade desses dois elementos. Mas será que toda substância simples, ou seja, toda substância composta por um único elemento, logicamente não molécula diatômica, será que todas elas serão apolares? Então, vamos lá para esse exemplo aqui agora, tá? Todo mundo já ouviu falar de ozônio, tá? O ozônio são 3 átomos de oxigênio ligados, mas é uma molécula simples. Deixa eu colocar eu lá de novo, eu tirei eu, calma aí. Eu gosto de ficar aqui no cantinho.
tá? O ozônio é uma substância simples, ele é formado somente pelo oxigênio, ok? Será que essa molécula, ela é polar ou apolar, né? Olhando assim, o que a gente pensa? Ah, só um elemento, então é apolar. Vamos ver? O ozônio é formado pelo oxigênio, é aquele ozônio lá da camada de ozônio. O oxigênio está na família 6A16, portanto, tem 6 elétrons de valência. Como eu tenho 3 átomos, vou multiplicar por 3 para quê? Para ter o total de elétrons de valência dessa molécula. Eu tenho 18 elétrons de valência. Eu vou ver quantos pares, dividir por 2, por quê? Porque as ligações covalentes são feitas em pares de elétrons, ó a sacada do Lewis. Eu tenho 9 pares para distribuir. Bom, agora eu não preciso pensar em átomo central, né? Só tem oxigênio, todos eles a mesma eletronegatividade, então eu coloquei aqui os 3 oxigênios. Eu tenho 9 pares para distribuir nessa molécula, tá? 9 pares de valência. Começo sempre pelas ligações químicas, porque eu sei que existem pares ali no meio. Bom, coloquei 2 pares, ou seja, eu tinha 9 pares, usei 2, me restaram 7 pares para completar o octeto de todo mundo. Eu vou testar para saber se essas ligações vão ser simples ou se eu preciso colocar ligação múltipla aí. Vamos pensar. O oxigênio aqui, ó, do cantinho, tem só um par de elétrons. Para completar o octeto, ele precisa de 4 pares, né? Então, ele precisa de mais 3. A mesma coisa ocorre com esse outro oxigênio do outro cantinho. Ele tem um par, 6. Esse oxigênio central, ele já tem 2 pares. Lembrando, os pares compartilhados pertencem a ambos os núcleos. Ele precisaria, então, de mais 2 pares para completar o octeto. Quantos pares que eu precisaria, então? 3 mais 3, 6, 7, 8. Mas eu tenho 7, né? Eu tinha 9 e já usei 2. Quando o número de pares de elétrons é maior, quer dizer, desculpa, o número de pares de elétrons que eu preciso é maior do que o número de pares que eu tenho restante, isso indica ligação múltipla. Onde que eu vou pôr a ligação múltipla? Tanto faz, porque essa molécula é simétrica. Beleza, coloquei mais um parzinho ali. Agora, de 9 pares, eu usei 3. Me restaram 6 para completar o octeto de todo mundo. Esse oxigênio do cantinho aqui continua precisando de 3 pares. O oxigênio central agora precisa só de 1. Por quê? Porque ele já tem 3. E esse oxigênio do outro lado agora precisa só de 2. Por quê? Porque ele tem 2. Então, eu preciso de mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o que eu tenho. Se é isso que eu tenho, beleza, completei o octeto de todo mundo. Para saber a geometria ou arranjo dos átomos da molécula, eu preciso olhar quem? O átomo central, que é esse oxigênio aqui, e determinar quantos domínios de elétrons ele tem. Quantos tem? 3 domínios. Bom, 3 domínios, a estrutura inicial é um triângulo, né? Ou trigonal plano. Mas a geometria é trigonal plana? Não é. Por quê? Porque um desses domínios não está preenchido por ligação. Um desses domínios está com par de elétron não ligado, né? Então, no final das contas, essa geometria aqui, que vem de um triângulozinho, ó, um dos vértices do triângulo não tem ligação, tem par de elétron não ligado. Então, essa estrutura vai ser, essa geometria vai ser angular, ok? Bom, o que isso acarreta na polaridade da molécula? Vamos lá? Ó, coloquei a molécula aqui de novo. Bom, os oxigênios têm a mesma eletronegatividade, ou seja, eles puxam o par de elétron com a mesma força. Mas agora, olha, eu tenho um ângulo. Eu tenho um ângulo formado aqui de 117 graus. Lembra que eu falei para vocês? Olha, vem do triângulo, o triângulo tem 120, mas esse par aqui comprime um pouco a ligação. Mas é um valor muito próximo do ângulo do triângulo.
Bom, agora é como se eu tivesse esse oxigênio do centro tá puxando dois pares assim sozinhos, pares dos outros oxigênios, e esses oxigênios aqui de baixo estão unindo forças vetorialmente para puxar o par de elétron ali. Então, olha, eu tenho, na verdade, uma resultante de momento de dipolo que favorece os dois oxigênios da ponta que estão puxando numa direção diferente da que o outro está puxando sozinho. São dois oxigênios puxando para uma direção e só um puxando para o outro. Quando eu faço essa soma vetorial, ó, eu tenho um vetor resultante, diferente de zero. Então, o ozônio, apesar de ser uma substância simples, ele é polar exatamente por conta da geometria espacial dele, que é angular e não linear. Vocês conseguiram entender? Todas essas figuras que eu mostrei para vocês, depois eu volto ali. Todas essas figuras, quando estão os domínios todos preenchidos, ó, a gente viu 2, 3 e 4 domínios. 2, 3 e 4 domínios, tá? Existem ainda, vou mostrar só, depois eu faço no exercício. Existem 5 domínios, que é essa estrutura aqui, e existem, só um pouquinho, 6 domínios, que é essa outra estrutura aqui, tá? Que é a octaédrica, ok? Mas, independentemente de qual é a estrutura, vamos pegar a tetraédrica, que é a mais comum. Se todos os ligantes forem iguais, essa molécula vai ser apolar. Por quê? Porque o vetor resultante desses 3 aqui vai ser anulado pelo vetor resultante desse outro aqui. Se eu mudo um átomo, por exemplo, ou se eu tiro um átomo e deixo um par não ligado, eu mudo um dos vetores. Ó. Então, se eu tivesse essa estrutura aqui, ó, ela já seria polar. Por quê? Porque o vetor formado aqui embaixo é com um átomo, por exemplo, hidrogênio. E esse outro vetor aqui é formado com um átomo diferente, por exemplo, cloro, tá? Então, essa molécula seria polar. E essa molécula aqui seria apolar, tá? No tetraedro não é tão fácil de ver. No triângulo é fácil. Se vocês pegarem um triângulo e fizerem, por exemplo, o átomo que está aqui na pontinha mais eletronegativo do que esse. Então, o vetor ia aqui para baixo. Pega 3 canetas, coloca assim certinho em cima da mesa, formando ângulos de 120 graus. Aí vai ajustando pela teoria do elefantinho cada vetor. Vocês vão ver que vai formar um triângulo e vai terminar na origem. Quando os vetores são do mesmo tamanho, numa figura geométrica regular, ou seja, quando todos os ligantes forem iguais, a molécula sempre será apolar. Se eu mudo um dos ligantes, meu relógio está tocando. Se eu mudo um dos ligantes, avisando que está na hora de parar, ou se eu tiro um ligante e deixo um par não ligado, essa molécula fica polar. Então, aqui eu dei alguns exemplos, tá? Ó, tetracloreto de carbono, apolar. O que mais? Por quê? Porque tem 4 cloros aqui ligados, os vetores vão se anular. Se eu tenho 3 hidrogênios e um cloro, esse vetor vai ser maior, ele vai ser polar. Nesse caso, é um tetraedro que ficou um par de elétron livre aqui, não ligado, polar. Isso aqui é um triângulo certinho, com 3 ligantes iguais, apolar. Mas, professor, é boro e flúor. O flúor é muito mais eletronegativo, mas esses vetores se cancelam. E moléculas diatômicas com átomos diferentes, via de regra, são polares.